Gravação iniciada. Tá vendo a tela? Ainda não, Igor. Tá preto a tela. Como que tá a sua internet? Não vai dar pra saber. É. Caramba, mas tava boa, mano. Tava vendo vídeo, um monte de coisa. Deixa eu testar a minha Aí aqui. agora foi, hein? Foi? Agora tá a sua tela. Ei, dois. Ah, tá errado aqui. Fala um pouco. Igor? Tô vendo. Ah, beleza. A minha não tá muito boa não. Tá 13, 14. Caramba. Não, mas tá bom. Dando pra nós fazer aula aí. Demorou. Bom, a gente vai continuar dos crimes contra a administração pública, tá? Ah, é? Só que agora é o particular que vai praticar o crime, Ah, tá. tá? Ah, tá. Então, Beleza. aqueles crimes que a gente viu era tudo funcionário público praticando contra a administração. Agora é o É. particular que vai praticar contra a administração, Ah, tá. tá? Vamos abrir aqui a nossa planilha. Tá. Então, o primeiro crime é o quê? Usurpação de função pública. Certo. Né? Então, crime de usurpação de função pública. A única coisa que pode aqui cair é diferenciar usurpação de função pública com a contravenção de fazer-se passar por funcionário público. Então aqui, vou colocar, é diferente da contravenção fazer-se passar por funcionário. Então tem um crime que é fazer-se passar. Posso até colocar aqui. Artigo 45. Então, lá na lei de contravenção penal, o artigo 45 é quem faz passar por funcionário público. Aqui é quem usurpa o exercício da função. Qual a diferença? A contravenção é o seguinte: eu me visto de policial e tô lá andando na rua. Tá. Me abordam fazendo o quê? Eu tô me passando por um funcionário público. É a contravenção penal, artigo 45. Agora, segunda situação. Me vesti de policial, tô lá na rua, passa uma pessoa e falou: parou. Polícia, deixa eu ver seu documento. Aqui, o que aconteceu? Eu não só me fiz passar por um funcionário público, mas eu agi como se eu fosse um funcionário público. Entendeu? Então, a contravenção é só você fazer se passar. O crime é quando você, além de se fazer passar, você pratica algum ato que é específico do funcionário público. Entendeu?
Entendi. Aí, nesse caso, quando você age, você já é enquadrado no usurpar o exercício de função Isso, pública. isso. Ah, Então, aí a gente vai colocar isso aqui. Então, essa é a primeira coisa que pode cair, né? É confundir você com a contravenção. Outra coisa que pode cair é a forma qualificada. Isso aqui. Isso aqui é uma pena baixa, tá? Uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Aí a forma qualificada dela é mais grave. Quando é, além de você se fazer passar, né? Você usurpar a função pública, você faz isso e você consegue receber algum tipo de vantagem. Então, por exemplo, você pratica a usurpação da função pública e ainda ofere algum tipo de vantagem, e aí é qualquer tipo de vantagem. Se você oferir qualquer tipo de vantagem, aí a forma qualificada já vira reclusão. Então, a forma ah, qualificada é se do fato você oferir vantagem. tá. A gente vai colocar aqui qualificada. E isso pode cair. Então, isso pode Beleza. cair. Essa parte aqui pode cair. Caramba, 3 situações, né? Uma é contravenção, outra detenção e a outra já vai para reclusão. Isso. Tem que lembrar da diferença entre contravenção e esse crime. E lembrar que o caput é só se o cara pratica alguma função. Agora, se ele, além disso, ofere algum tipo de vantagem, aí é a forma qualificada. Certo. De usurpação, se for cobrar essas duas coisas. Maravilha. Resistência. Tá? M329, resistência. Resistência à prisão. Não, resistência. Não, beleza, beleza. Resistência não tem só a resistência à prisão, né? Ah, tá. É opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou grave ameaça. O cara, então, o oficial de justiça vai te levar um comunicado da justiça para você assinar, tá? Que você tem que comparecer ao tribunal porque você está respondendo por um processo de lesão corporal, por exemplo. E aí o oficial de justiça vai lá e fala, ó, você tem que assinar aqui e comparecer no dia 12 de março desse ano, tal hora em tal lugar. Aí você pega, eu não vou, eu não vou assinar droga nenhuma e empurra o oficial de justiça. Você acabou de resistir, você se opôs a uma execução de um ato legal. Não deixou ele te É. entregar mediante grave ameaça ou violência. Então é uma resistência. Entendeu? Não é Ah, só a prisão. tá. Beleza. Então, resistência, o que pode se cobrar? É você saber, né, quando se enquadra. Segunda coisa, tem que ter grave ameaça ou violência. Por quê? Eu vou te dar um seguinte exemplo que eu já errei. Dois policiais foram prender você. Chegando lá, você se agarrou ao poste, começou a gritar, se, caralho, velho, às vezes foge a palavra, se, eu tô com sacumejar, mano, não tem nada a ver com sacumejar, mas começou a se debater lá, agarrado ao poste, falando, não vão me prender, não vão me prender, isso daí é resistência. Não, porque não houve nem ameaça nem violência. Então, entendeu? Se você conta essa história para alguém, a pessoa acha que é resistência, que ele está resistindo à prisão. Resistir à É. prisão você pode. Você pode cair lá no chão e começar a se agarrar, os caras te arrastando e você segurando nas coisas, segurando na porta. Os caras vão fechar a porta, você segura a porta com a perna. Isso não é É, resistência.
Isso não é E se o cara também sair correndo, também não é não é resistência. resistência. Não é Tem que resistência. ter ameaça ou Já. violência, né? Aí a gente tem a forma qualificada. A Ah, forma qualificada, se do ato, os caras não conseguem exercer o. isso, a função que eles foram lá para fazer. Isso. Tá? Essa é a forma qualificada. Só atenção, além da resistência, você ainda pode responder pela violência que você praticou. Então, por exemplo, você fez uma resistência, trocando soco com o policial, você vai responder pela resistência mais a lesão corporal que você causar nele. Exatamente, né? E aí entra aquela, se tiver grave ou gravíssima, né? Entra aquela lesão corporal de 1/3 a 2/3 do 129. Isso. É. Boa. Muito bom. Outra coisa que pode cair, mais uma coisa, mais uma atenção. Então é o seguinte, essa resistência pode ser contra um particular, tá? Imagina, imagina que o policial tá lá prendendo você. E aí chega um particular e começa a ajudar o policial a te segurar. E Hum, aí nessa ajuda você fala, sai daqui, você não tem nada a ver com isso, e dá um soco no particular, tá? Você vai responder por resistência, mesmo você não tendo lesionado o policial. Porque no momento que o particular está ajudando o policial, meio que a função de funcionário público se estende a ele. entendi, porque ele está prestando o auxílio, né? Isso. Ô Igor, aí vem à tona. Esse cara que está prestando auxílio, Uhum. o cara que está resistindo à prisão, mediante violência, dá um soco nesse cara que está auxiliando, Uhum. vai responder por lesão corporal naquela majorante, Não, se for grave ou gravíssima, não, não, né? não, não. Tá, é pessoa comum mesmo, né? É pessoa comum mesmo. Porque aquilo Ah, lá é bem taxativo, não é só agentes de 144, é, 142. Não. isso é. Ah, Mas beleza. muito bem observado. Tá, Se ô Igor. estende só. Hã? Não, não, nada não. Pode falar. Se estende o quê? Ele se estende apenas falando que o cara é um funcionário público. Mas não Sim. faz ele entrar no 144 e 142. Ah, beleza. Ô Igor, só vou responder aqui rapidinho minha cunhada. Manda aí.
Foi mal, Igor. Vamos lá, mano. Vamos Porque lá. é muito importante. Não, Aí não relaxa, dava pra. relaxa aí. Aí a gente viu a resistência, tá? Então até agora é só decorar usurpação de função pública, diferenciar entre contravenção e temos a forma qualificada, que é quando ele recebe algum tipo de vantagem. Resistência, lembrar que tem que ter grave ameaça ou violência. E a forma qualificada dele é se com essa resistência você consegue fazer com que um funcionário público não pratique não execute a função que ele foi lá para fazer. Beleza. Desobediência não tem muito o que decorar. Até agora a única pegadinha que eu vi foi tentar confundir a pessoa com um português. Tava lá desober ordem manifestamente ilegal. Foi a única coisa que eu vi até agora. Hum, Desacato. Também é uma pena baixíssima, né? Infelizmente, desacato. Uma pena seis baixa. meses. De 6 meses a um ano, né? É. Ou E o multa. desacato, o que eu já vi o caindo, assim, desacatar, primeira pegadinha. Tem que ser pessoalmente, Ah, tá. tá? Porque tinha duas questões, assim. Primeiro, era eu chegava num funcionário público e falava assim, você é um bosta, você é um lixo, desacato. O outro eu ligava pra ele e falava, mano, você é um bosta, você é um lixo, não é desacato, Ah, tá. tá? Interessante, né? Outra pegadinha, tem que ser em razão da função dele. Por quê? Exemplo, eu tô lá na fila do McDonald's, vejo um policial lá na fila do McDonald's comprando um Mac. E aí eu pego e falo, mas que bosta, hein? Você é um policial e tá aqui, seu lixo. Desacato. Agora ele tá lá na fila e aí ele fica demorando pra escolher o lanche. Fica demorando pra escolher o lanche. Eu falo, caralho, mano, você é um bosta mesmo. Você não sabe nem o lanche que você quer. Você ficou esse tempo todo aqui na fila. É bem provável que o policial vai falar, você é louco, qual que é o que você tá falando? É desacato. Você fala, não é desacato. Não Pode é aquele. Não... ser uma injúria, pode ser uma É, difamação, pode ser o que for. é. Mas Pode ser desacato não é. pode ser o delegado ali e, e ele não tá no seu horário de serviço, você mete e aponta o dedo do meio para ele aqui, ó. Não é desacato, Aham. né? Uhum. Por exemplo, um policial de folga, você pode desacatar ele. É. Mas só quando ele invocar a função de policial. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Entendeu? O policial, ele, por exemplo, ele tá de folga. E aí você discute com ele no trânsito, não é desacato. Agora você tá de folga, por exemplo. Aí você vê uma confusão assim no trânsito, você para, que aconteceu aqui? Aí um policial lá, a paisana, não, eu sou policial, tal, eu vi esse acidente, eu tô tentando apartar. Aí eu pego e falo, sai daqui, eu sou policial bosta. É confusão deles. Ali é desacato. Porque É. naquele momento, apesar de estar em folga, é, ele tinha Ah, invocado a função dele, entendeu? isso. Pelo exercício regular de direito, né? Seria. Na verdade, não é nem exercício regular de direito, né? Porque exercício regular de direito tá mais para todo mundo. Ali ele tá É no outra. estrito cumprimento do dever legal. Isso, estrito cumprimento de dever legal. Isso. Tráfico de influência, esse já cai mais.
Aqui, ó, parece muito com a corrupção passiva, ó. É, Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, tá? certo. Esse cai muito, por quê? Pode ser um 332, tráfico de influência, ou pode ser um 317, corrupção passiva É, indireta. é. O que vai diferir aí do 317 para o 332 aí é essa palavrinha influir. É. Não. E outras coisinhas, né? Mas essa influir acho que é importante destacar, Ó, né? Assim. eu vou fazer um seguinte caso com a influir. A gente se conhece e o André é policial, tá? É. Você não conhece o André. Aí você tá com um boletim de ocorrência lá na delegacia do André. Aí eu pego e falo assim, David, eu tenho um amigo que trabalha lá dentro. Eu já falei com ele e ele me falou que se você quiser, ele pode dar um jeitinho, tá? Você quer que eu fale com ele? Você me paga um valor, eu falo com ele e ele dá um jeito no seu BO. Aí vai ser atendido rapidinho. Beleza. Um tráfico Isso. de influência. Não. Não é Corrupção, não? corrupção É, passiva indireta. mas espera aí. É corrupção passiva e indireta, mas na historinha você é algum tipo de policial? Não. Você é um particular comum? Aham. Interessante, hein? Entendeu? Primeira coisa, você tem que lembrar que aqueles crimes são feitos por funcionário público. Mas você lembra que eu falei que tem formas onde o particular pode participar? Isso, Lembra que eu isso. falei? Nesse caso, eu estou participando porque eu estou participando com a anuência dele. É. Entendeu? Ele falou hum, pra mim, ele falou assim, ó, pode ir lá no David, fala que se ele precisar eu dou uma ajuda. Entendeu? É. É. Então, qual a diferença? Se eu chego pra você e falo assim, olha, eu tenho um amigo lá que ele é policial e se você me der um dinheiro, eu falo lá com ele. Se eu não tiver um amigo, veja bem, primeira situação, eu não tenho amigo, eu tô mentindo. Eu Tá. tô só falando assim, ó, se você me der um dinheiro, eu falo com um amigo que eu tenho, tráfico de influência, Tá. beleza? Se eu tenho até um amigo, só que eu nem falei com ele, ele não falou nada. Ele não falou nada, nem sabe o que eu tô falando. Eu tô falando da minha livre e espontânea boca. Tô falando, eu tenho um amigo e ele é policial. Tráfico de influência, Tá. tá? Agora, se a gente tá em comum acordo, ou eu falei pra ele que vou falar, ou ele falou pra mim pra falar, aí é 317 de forma indireta. Por quê? Não foi ele que veio comunicar com você. Foi um particular que intermediou essa conversa. Ah, Entendeu? beleza. Ficou claro? Entendi. Ficou claríssimo. Perfeito, hein? Tá. Então eu vou colocar aqui. Atenção para não confundir com 317 corrupção Corrupção passiva passiva indireta. indireta. Aí você já vai lembrar desse exemplo, Isso. tá? Então, Tá. tráfico de influência é quando eu falo, eu tenho um. Então, assim, eu solicito, eu exijo, eu cobro, obtenho para mim ou para outra pessoa vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir. O que que significa aqui? Eu falo que eu vou influir alguém ainda. E esse alguém é um funcionário público. Então, eu posso não conhecer como eu posso conhecer. Porque se essa influência já tiver em comum acordo, acordado entre mim e o funcionário público, já não vai ser mais tráfico de influência. Vai ser corrupção passiva indireta. Nossa. Perfeito, hein, Igor? Perfeito? Perfeito. Então, assim, normalmente, o que a banca vai cobrar? A letra da lei.
Mas se ela quiser, ela faz essas pegadinhas assim. Entendeu? É, e é o que ela gosta de fazer, né? É, se a VUNESP, se for uma prova da VUNESP, assim, de investigador pra cima, pode ser que seja. Agora, ensino médio não cobra nem ferrando. E talvez até investigador seja um pouquinho mais difícil, né? Porque isso É, daqui, se você for ver, não tá no Código Penal. Você não vai ver em lugar nenhum aqui explicando isso. é Entendeu? verdade, Então, verdade. a VUNESP não costuma cobrar, né? Aí a gente tem uma majorante, tá? A majorante é meio que assim, se eu falar que esse dinheiro também vai pro policial. Porque nesse caso eu tô colocando o nome do policial na roda. Você É, pode dar instauração de um inquérito para apurar uma falsa denúncia caluniosa sobre o policial. sim, Entendeu? sim. Uma coisa eu peguei e falei assim, ô David, me dá um dinheiro aí que eu tenho um amigo que ele é policial, ele vai te ajudar. Eu vou responder pelo caput, tráfico de influência. Isso. Agora se eu falar assim, ó, me dá um dinheiro que eu vou falar com um amigo meu. Aí você fala assim, não, mas você vai falar? Eu falo, não, relaxa, eu já falei. E ele vai, esse dinheiro é para ele também. Veja bem, Aí, tem que ser mentira, porque se for de verdade, aí é corrupção passiva. Mas se é, for mentira e eu falar que esse dinheiro, ele já está em comum acordo, eu tô mentindo. Mas eu tá falo para você que já está em comum acordo, aí é majorante. certo. Entendeu? Aumentada de metade. Tá? Então aqui a gente tem o seguinte caso. Primeiro eu vou mentir, eu vou falar, o David, eu tenho um amigo policial, me dá um dinheiro aí que ele vai te ajudar. Aí eu respondo por tráfico de influência, Isso, tá? Forma normal, simples, caput. certo. Aí eu ainda tô mentindo, eu falo, David, me dá um dinheiro que eu tenho um amigo meu que ele falou pra mim que vai te ajudar se você me der um dinheiro e repassar pra ele. Tráfico de influência majorado de metade. Certo. Agora eu estou falando a verdade. Ô David, me dá um dinheiro que um amigo meu já tá esquematizado lá, você vai me dar o dinheiro, eu repasso pra ele, e ele mete pra cima o seu boletim de ocorrência. Aí Corrupção é passiva, corrupção passiva, indireta. Beleza. beleza? Então, tráfico de influência foi a primeira lei que a gente viu aqui que é um pouquinho Puxadinha, né? mais puxadinha. Aí a gente tem o famoso 333, que eu falava dele bastante, corrupção ativa. Ah, Tem isso, tem. Então, corrupção assim, ativa é a parte do particular, né? isso. Então, se eu chego assim, ó, eu sou um policial, tô fazendo uma blitz, peço seu documento, eu vejo que tem coisa ilegal. Eu falo, ó, eu vou ter que reter o seu documento, reter o seu carro e te dar uma multa. Mas esse pacote pode ficar tranquilo se você me der quinhentinhos. R$ 500 eu já te libero. Corrupção passiva. Isso. Se você me der o dinheiro, que crime você está praticando? Corrupção passiva. Não, você me der o dinheiro. Eu sou particular. Eu tô Aham. a corrupção ativa. Não, Não, então eu sou corrupção passiva que eu falei. também não. Então é o quê? Fato atípico. Fato atípico? Aham. Para mim, É. particular. Para o Uhum. policial, ele responde a corrupção, né? Passiva. É. Agora você imagina por que que você não responde por corrupção ativa? Porque não foi eu que dei a ideia nem ofereci nada, ele que me propôs. Beleza. Agora, se eu proponho para ele, aí sim, eu seria, no caso, né? Ele fala, ó, vou prender seus documentos, tudo, David. Aí eu falo, não, seu policial, não faz isso não, tenho R$ 500 aqui na carteira, será que não dá para o senhor liberar? Aí eu estaria cometendo uma corrupção ativa, e ele uma passiva. É?
E se no caso ele falar para mim, ô David, eu vou reter seus documentos, mas se você tiver aí um dinheirinho na carteira para me pagar um café, aí eu libero para você. Não, aí é o mesmo caso, né? Que eu queria saber assim, quando que é uma corrupção passiva do lado da polícia, que ele é o passivo e eu sou ativo. Ô Igor, tá me escutando? Eita, não tá saindo sua voz. Ó, Alô? aí, Alô? agora sim, É? agora sim. Tá. Beleza. Ô Igor, Ah, então beleza. Nesse caso, quando ótimo. que... Então, vou resumir. Só tem duas Tá, situações. Deixa eu ver. Passiva, fato atípico, ativa. Não, tem três situações. Então vamos lá. A primeira situação, só o policial vai responder. Então o policial pega e fala assim: ó, eu vou ter que reter essas coisas. Agora, se você me der um dinheiro, eu te libero. Corrupção passiva. E aí você não dá nada, corrupção passiva para ele, nada para você, tá? porque é um crime formal. Isso, é a primeira situação. Segunda situação, onde os dois vão se fuder, tá? Eu paro você, falo, ó, você tá tudo ilegal, vou ter que fazer tudo isso com você. Aí você fala assim, não tem como eu te dar um dinheiro sem me liberar? Aí eu falo, ah, tem sim, R$ 500 resolve tudo. Ativa pra você, passiva pra mim. Terceira situação, onde só você se fode. Eu paro você, falo que você tá ilegal, que eu vou prender suas coisas. Você fala assim, policial, tem como eu te dar R$ 500 e você me liberar? Aí eu falo, não, e você está preso por corrupção ativa. Hum, Entendeu? perfeito, perfeito. Fechou? Fechou, perfeito. Nunca que o policial vai cometer uma corrupção passiva e eu, particular, também respondo por passiva, né? Nunca. Tem na forma indireta, né? Ah, tá. Só naquela forma indireta, né? Uhum. Beleza. Perfeito, hein, Igor? Tudo claro. Ele tá fechando todas as arestas possíveis aqui, cara. Bacana, meu. Você viu que as questões de contra-administração pública. Você viu a taxa de acerto que eu tive? A taxa de acerto que você teve? Aham. Você foi me perguntando as questões? 100% de acerto. Então, nenhuma outra matéria de direito penal eu acerto tanto. Caramba, mano. Vai por mim, é fácil. Depois que você decorar os crimes, você vai ver que as bancas elas não cobram, não tem como ela confundir peculato é peculato, excesso de exação é exação, concussão é concussão. Se você decorar os nomes que são mais complicadinhos, não tem como você confundir. Ele não tem É, muito o que ela cobrar. isso. Verdade, você tem razão. Hoje, sabe, eu fiz mais ou menos umas. Chutando baixo, fiz mais de 100 questões. Caralho. É, Você porque sabia que dá elas. pra ver, né? Quantas questões você fez. Sim, dá pra ver. Dá pra ver. Só que o meu é um pouco meio irregular de ver, porque eu aloguei na conta do celular da minha mina também, sabe? Uhum. Que ela gosta de fazer questão, aí ela também faz algumas lá. Ah, ela vai prestar para concurso público? Mano, eu dei ideia pra ela, sabe? Ela trabalha, tá ligado? Empresa, né? Industrial, né? Uhum. Ela é operária e ela é nova, mano. Ela tem 27 anos, ela também terminou a faculdade dela. Aí eu falei, para, pô, faz alguma coisa, estuda aí, você precisa de algum objetivo pessoal, né? Conquistar mais alguma coisa, tal. Aí eu dou um toque pra ela e ela tá estudando, mano. Da hora. É, daqui a pouco ela me alcança, porque ela é bem que nem você, assim, sabe? Bem determinadona. É, mulher é fogo quando quer alguma coisa também, né, mano? É, vamos lá.
Corrupção ativa, aí a gente vai cair naquele descaminho, que você já manja, né? O que é o descaminho? É, o descaminho é aquela situação onde deixo de pagar o imposto, né? É essa situação, diferentemente do contrabando. Isso aí. Cara, e pior que, assim, tem coisa que é tão idiota que eu não conseguia decorar. Não conseguia decorar, mas de jeito nenhum. Tipo, um exemplo é esse aqui. Contrabando e desse caminho, toda hora eu confundia. Falava, era contrabando, era desse caminho. Aí depois eu peguei, não é mnemônico, mas eu falei assim, ó. Desse caminho é que o cara tá fazendo um caminho diferente. Então, se ele tá fazendo um caminho diferente, um caminho ilegal, tinha um caminho legal. O caminho legal é como? Pagando imposto. Aí depois que eu fiz isso, aí nunca mais eu confundi. Porque Isso, eu confundia direto desse caminho com contrabando. é. Essa sua ilustração aí é legal mesmo. Desse caminho, né? Porque ele não tá correndo aquele caminho normal ali, que é o do imposto, né? É, Então ele tá sofrendo desse caminho. tá. Aqui, eu nunca tinha visto, cara, essa majorante. Eu estudava, aí passava por cima dela. E caiu uma questão dessa daqui, eu errei. Caraca. Então, a gente já não erra mais, ó. É. E outra coisa que é incrível também é isso, né, velho? Você só aprende com o erro. É. Só aprende com o erro, porque não tem jeito, velho. Tipo, essa planilha aqui que eu vou colocando os vermelhos, só se eu tivesse estudando pela primeira vez, esquece, não ia saber as pegadinhas que os caras fazem. Então, Isso, não adianta. Esse negócio de falar, estuda a lei seca só, é furado. é verdade. Você tem que resolver questão, porque é nas questões que você vê o que, que o cara cobra. Isso. Esse resultado de vermelho aí, né? É toda a sua experiência, né? Onde É, você adquiriu fazendo vermelho é questão onde eu com os caí, erros. às vezes que eu caí. É. E essa nossa planilha aí tá super refinada, viu, meu? Você é louco. Um material finíssimo. Tá, o desse caminho, então você sabe o que, que é, nem preciso dar exemplo. E eles não tem pegadinha no desse caminho. Eles vão contar uma historinha falando assim: David entrou no país sem pagar imposto, trazendo mercadoria contrabandeada. Que crime que é? Aí você fala desse caminho. É, só que não, né? Não, Trazendo mercadoria contrabandeada desse caminho. é desse caminho, mas poxa, mas a Toda, mercadoria, né? mas toda vez que ele falar assim, ó, não pagou imposto ou pagou em parte, não importa o que ele colocar depois. É desse caminho, entendeu? Beleza. Ele só vai ser contrabando, cuidado com as pegadinhas. Só vai ser contrabando se ele falar que o produto era proibido, Ah, tá. Não, entendeu? tá ok. Entendi, Igor. Importantíssimo esse destaque, hein? Vamos lá. Desse caminho, logo embaixo. Ah, tá, majorante, né? A única coisa que eu vi esses dias foi essa majorante em dobro, que é raro, né, ter majorante em dobro. Tem a majorante do descaminho e do contrabando é a mesma. Se o cara trouxer esse produto de por rio, aéreo ou marítimo, aí é majorado em dobro. Tá? O cara Ah, trouxe por avião, por barco, aí é em dobro. sim. Contrabando, ó. Mesma coisa, até o artigo é o mesmo. Tá vendo? Só coloca um azinho na frente. Contrabando. A majorante é a mesma, já vou até copiar e colar. E ao contrabando, importar ou exportar, então trazer ou até mandar para fora mercadoria proibida, Certo. tá? Só toma cuidado com isso daqui. Mesmo mandando para fora, é contrabando, Beleza. 'Beleza? 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 '
Hum. Tá. Depois, cara, eu acho que esses daqui já era. Já Corrupção era, né? passiva. Tá, aí a gente vai. Sonegação de atribuição. Ó, todos daqui não cai nada. Tá, aí a gente vai para um próximo. Denúncia Certo. caluniosa. Ah, beleza. Esses crimes são contra a justiça, tá? Eu vou colocar uma coisa aqui. A gente vai estudar como se fosse contra a administração pública. Contra Sim. a justiça. E aí a gente vai a mesma coisa. Denúncia caluniosa, tá? É. Ô, Igor, Pode falar. voltando uma observação lá no último assunto que a gente viu, é contrabando, Aham. teve uma questão hoje que falava que, tipo assim, ó, não sei te falar direito, mas falava assim, uma mercadoria que era para exportação, entendeu? Uhum. Era uma mercadoria legal. Só que ela era para exportação. O cara pegou, desviou e manteve aqui no Brasil. Aí foi É uma contrabando. contrabando, é. Aí eu errei falando que era descaminho. Não, não. Mas aí, em algum lugar ele falou de imposto, Ele não falou nada de imposto. então é contrabando. É contrabando. Aí eu aprendi, né? Eu falei, que curioso, cara. É contrabando, porque ó, aqui ele pode ser mandar para fora ou para dentro. E ele pegou uma mercadoria que tinha que ser exportada. Essa É, mercadoria, ele fez toda a documentação, tudo que ele ia exportar, e ele pegou e colocou para dentro essa mercadoria. Então é isso. contrabando. É, eu fui matando na desvio. Não. Desse caminho é só Descaminho. falar imposto, entendeu? Por isso você É, tem que pegar essas palavras-chave. Proibido ou imposto. Falou de imposto desse caminho. Não falou, é contrabando. Esquece, vai em contrabando. você falou tudo, hein, meu? Falou e disse. Tá? Denúncia caluniosa. Aí aqui, a denúncia caluniosa pode confundir às vezes com comunicação falsa de crime. Tá? Por quê? A denúncia caluniosa não é eu falar assim, ó. Olha, eu vi um assalto ontem aqui e na verdade eu não vi nada. Isso não é denúncia caluniosa. Para ser denúncia caluniosa, eu tenho que apontar uma vítima, um sujeito passivo, e tem que ser instaurado um inquérito policial, uma investigação, um processo, uma administração, um processo administrativo, um inquérito civil, algum processo de justiça, seja ele de fase de investigação ou de processo. Certo. E você tem que saber que a pessoa é inocente. Sim, tem que saber que é inocente. Então, a primeira É, coisa, assim, é só forma dolosa. isso. Só dolosa. Tá? Então a denúncia caluniosa, sim, é quando você fala que você viu alguém cometendo um crime e você deixa, sabendo que a pessoa é inocente, né? Ó, aqui, ó, tá vendo? Isso. Você sabe que é inocente, ó. Ó, É, isso aqui fala que é o isso. doloso. Você sabe que ela é inocente e você deixa a justiça dar prosseguimento nisso. Aí é denúncia caluniosa. Porque falsa comunicação de crime, que é o próximo crime, é diferente. Certo. Falsa comunicação do crime é o seguinte, eu ligo pra polícia. Aqui. Eu ligo pra polícia e falo assim, ó. Olha, eu vi um crime ontem sem acessado na rua tal. E aí a polícia tá, eu vou investigar. Até aí é comunicação falsa de crime ou contravenção, tá? O que acontece? No momento que ele instaura um inquérito contra alguém e eu deixo prosseguir, aí ela vira uma denúncia caluniosa. Então, Certo. um crime pode virar um outro, Isso, isso. tá? Então tem que tomar cuidado que nas questões, sempre quando ele for cobrar uma, ele vai pôr na alternativa a outra, sempre.
Só que você vai ter que ver em até que ponto a justiça foi. Se ela instaurou um inquérito, instaurou um processo, instaurou um processo administrativo, civil também, instaurou qualquer uma dessas coisas, aí é denúncia caluniosa. Agora, comunicação falsa de crime, ainda não se instaurou nada, Ah, beleza. tá? A denúncia caluniosa, a gente tem aqui, ó, a forma diminuída, né? Privilegiada. Vou colocar aqui, ó. Então, aqui, ó. Privilegiada. Que eu vou responder menos, né? Ó, a pena diminuída de metade. Então, tem uma diminuição de metade. Isso aqui pode cair. Se a denúncia que eu tô fazendo é de uma contravenção. Então, não é um crime, é uma contravenção. Você tá denunciando uma contravenção. Aí é Hum, privilegiado, tá. tá? Que contravenção que pode. Pode ser o senhor policial. O meu vizinho ali, ele pratica o jogo do bicho, entendeu? Ele que Ih, domina toda a região aqui do jogo do bicho. Mentindo, né? Mentindo. hã? É. Aí, Boa. beleza. Ele não instaurou nenhum inquérito nem nada ainda. Então, aí é uma comunicação falsa de crime. Isso. Só que aí ele passou lá pro delegado, lá pro escrivão e começou a instaurar um inquérito. Aí virou uma denunciação caluniosa, né? Aham. Dolosa com uma diminuída, né? Por Uhum. ser contravenção. Beleza. Tá. E a gente tem uma sexta parte. Se eu faço isso, só que no anonimato. Ligando, denúncia anônima não É. pode ser, Não, não pode ser. que ele não vai saber quem eu sou, mas numa ligação, né? Isso. Eu liguei lá. Ou então até vou pessoalmente, só que eu me faço passar por outra pessoa, né? Eu dou um nome suposto de uma outra pessoa, Certo. tá? Beleza. Então a gente Beleza, tem aqui. beleza. Só que esse majorado aí ainda é para contravenção, né? Nessa denúncia caluniosa, né? Não, não. O majorado é para tanto um quanto o outro, Ah, tanto tá? comunicação falsa como denunciação caluniosa, Não, né? não, não. Esse Essa majorado quer majorada é dizer. só aqui, ó, denúncia caluniosa. Ah, tá Tá bom. aqui embaixo, é só para ela. Ah, tá ok. Então é tanto pro privilegiado quanto, Isso, né, o isso, CAPT, né? isso. Calma aí. Agora a gente vai para comunicação falsa de crime. A comunicação falsa do crime só tem a sua forma simples, né? Então, o cara, porque na própria tipificação legal ele fala comunicação falsa de crime ou contravenção, entendeu? Então não tem uma forma normal e uma forma privilegiada por ser contravenção. Certo, é simples, é só CAPT. Isso. Aí, aqui eles já cobram isso. O que eu já vi cobrando? Falando assim, ó, a denúncia caluniosa, se for fato criminoso, é uma pena. Se for uma contravenção, a pena será privilegiada, ou seja, diminuída de metade. Assim como a comunicação falsa do crime. Se for uma comunicação falsa de um crime, será uma pena. Se for de uma contravenção, também receberá a forma privilegiada de metade. Entendeu? É, entendi. Ela quer comparar, né, a Isso. denunciação com a comunicação, né? Isso você vai ter que Ah, decorar. Você vai ter que decorar que a comunicação, ela pode ser de crime ou contravenção. Agora, quando você está caluniando alguém, denúncia caluniosa, aí é só crime. Porque se for contravenção, a pena é diminuída. Isso vai ter que decorar. beleza. Vamos ver. Outra que pode cair, falso testemunho. Falso testemunho. Caralho, velho.
Ainda tem uma outra que eu passei e tem que pular pra cima. Ah, beleza. 3, 4, 2. Então aqui, falso testemunho ou falsa perícia, vai ser tanta testemunha lá que está prestando a testemunha para o juiz, tá? Como pode ser qualquer pessoa, como aqui ele fala perito, mas quando se fala perito, é perito, contador, tradutor, intérprete, todo mundo que entra assim auxiliando o juiz, entre aspas, entra como perito, Hum, tá? E aí, bacana, bacana. tá? E aí, o que você tem que decorar? Que são em todas essas fases. Ó. Vai ser só no processo? Não, vai ser no processo, no inquérito, tá? Em qualquer processo, em qualquer, decora assim, passou do inquérito, cabe esse crime, Tá, beleza? Passou do inquérito, cabe esse crime. É mais fácil do que ficar decorando quais as etapas, com certeza. Valeu, Igor. tá? Falso testemunho, essa é a pena que não cobra também. Ah, o que cobra muito é esse daqui, ó. Deixa de ser Uhum. punido, deixa de ser punido. Isso eles cobram até na denúncia caluniosa, tá? Eles falam assim, ó, a denúncia caluniosa ou a comunicação falsa do crime, se você se retrata até a sentença do processo, é extinta a punibilidade? Errado. Eles trouxeram um benefício que é do falso testemunho para denúncia caluniosa e comunicação falsa do crime, que não tem. A lei não fala nada disso. Ah, Entendeu? caramba. Eles tentam Entendi. trazer isso daí, ó. Ah, a pessoa, aí ele fala assim, a pessoa denunciou um crime falso. Se ela se retratar, é extinta a punibilidade? Aí você fala, ah, acho que é, né? Ele falou uma mentira, ele vai lá na delegacia e fala que é mentira, errado, né? Se Hum, você falou uma mentira, fez uma denúncia caluniosa, você só tem duas chances. Se foi um crime, de ação penal pública condicionada, o seu advogado vai mandar você calar o bico e ficar quietinho durante 6 meses, não ir lá representar. Porque aí você nem fode a pessoa e nem se certo. fode. Isso. E se você for lá falar que é mentira, você toma no cu. Entendeu? Que aí eles já te pegam lá, né? Então é melhor esperar É. os 6 meses para caducar, né? Isso. Boa, boa, Igor. Então, ou seja, eu vou tentar, vou trabalhar de advogado também no futuro. Sim, sim. É, Dando, pode crer. dando dica de como não se fuder. É, por isso que quando você conhece a lei, você começa, né, perceber ali as vagas, né, que Tá. Aqui também, ó. beleza. Até agora eu não vi cobrando, mas pode cobrar, né? Você pode. Deixa de ser punido se você se retrata até o oferecimento da denúncia, até o recebimento da denúncia, até a sentença transitada do julgado, tá? Até a sentença transitada do julgado, né? Não transitada e julgado, né? Não transitada, porque se transitou e julgou já era. Já era, já Tem que ser condenou, né? até a sentença. Até ele Até a dar a sentença. sentença. Certo, Falso certo. testemunho ou falsa perícia. Tá perfeito, Igor. Tem um aumento de pena aqui, mas eu nunca vi ele cobrando. Vou colocar aqui uma majorante. A majorante vai ser de 1/6 a 1/3. Tanto que esse daqui eu nem decoro. Que até agora eu nunca vi. Nunca vi. Beleza. Tá? Mas vou pôr aqui para você ficar à vontade de decorar.
Certo. Então vai ter uma majorante aqui de um sexto a um terço, e se foi mediante, paga promessa de recompensa aqui, né? Mediante suborno. Certo. No caso, eu vou prestar falso testemunho para obter uma vantagem, né? Alguém já te prometeu ou já te deu, né? É, já me deu, né? Vai lá e mente lá e que aí é majorado. Isso aí. Um sexto, um terço. Beleza. Tá. Aqui acabou por enquanto. Eu vou voltar em um crime. Tráfico de influência. Hum, 332. Eu vou colocar aqui, ó. É um outro crime que não tá dentro desse cara, mas pode parecer com ele. Atenção. Diferente do 357, que é o tráfico de. Não, exploração de prestígio. caramba. Prestígio. Às vezes eles cobram uma com a outra. Vou colocar de azul, pra ter uma outra cor. Então é assim, ó. Tráfico de influência, você lembra como que era, né? Lembro, lembro. Agora se eu pego e falo assim, ô David, eu tenho um amigo meu que é juiz. Se você me der um dinheiro, cara, eu falo com ele, relaxa, ele vai te absolver. Parece um tráfico de influência, né? É, Mas idêntico. é exploração de prestígio. Por isso que se cobrar, toma cuidado. Por isso que eu tô pondo aqui. Porque é um juiz? É, se forem algumas figuras, tem as figuras que ele fala, não é tráfico de influência, é exploração de prestígio. Porque eles falam que são pessoas mais privilegiadas, né? Ah, entendo. Então, no caso, se você falar, ô David, eu conheço um delegado, pode Não, deixar. é, Aí é não. tráfico de influência ainda. Ah, ainda ele não é considerado. Não. Caramba. Ó quem que vai ser. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para o trem, a gente vai até lá na lei. Mas é assim, ó, juiz, testemunha, promotor, perito, jurado, é todo mundo ligado àqueles amiguinhos do juiz, vamos pôr assim. Todo mundo que for amiguinho do juiz, ou ligado a alguma. Melhor, todo mundo que puder interferir na sua condenação, aí é exploração de prestígio. Então, assim, eu pagar o juiz, ajuda. Eu pagar o promotor, ajuda. Eu pagar uma testemunha, ajuda muito. Eu pagar um promotor, ajuda muito, entendeu? Agora, Hum, eu paguei um delegado. O delegado ficou lá para trás, ele não vai interferir na sua sentença, entendeu? entendi. Entendi. Perfeito, hein, Igor? Ó, exploração de prestígio. Ó, aqui, ó. A pretexto de influir em juiz, falei. Jurado, É. falei. Alô? MP eu não falei. Ministério Público. É, mas você Funcionário falou da. promotor Ah, falei? e falou Funcionário de justiça entra o promotor. Perito, isso. o tradutor é perito. Perito, tradutor, intérprete é perito e testemunha. Beleza? Hum, Então é todos é praticar todo aquele crime lá, só que falando que você vai influenciar não em funcionário público, em ato praticado por esses caras aqui, ó. Juiz, jurado. É só você decorar todo mundo que pode influenciar na sua sentença. Então, o delegado não pode, o investigador não pode, o cara que entregou a intimação não pode. Agora, o juiz, o perito. Imagine que o perito você está sendo acusado de homicídio. E aí ele vai periciar a sua arma. E você paga para ele falar que a sua arma não é a arma do crime. Acabou. Matou o cara. é, Entendeu? entendi. A Perfeito. testemunha. Só tem uma testemunha só no caso. Que falou que viu você matando a sua esposa. Você paga para ela, ela fala: Não, não, eu me confundi. Na realidade, tem uma característica importante. Eu vi o braço do acusado e tinha uma tatuagem. E o David não tem uma tatuagem, matou também. Entendeu? Então, se você Uhum. estiver praticando um tráfico de influência, só que for nessas figuras de pessoas que podem interferir na condenação, aí é exploração de prestígio, Perfeito. tá? E aí, como ele é igual, a majorante é a mesma, tá?
Vou Tá. colocar aqui de azul. Lembra que tinha uma majorante? Quando eu falava que o dinheiro também ia para essa pessoa? Lembro. Aqui também é a mesma coisa, a mesma majorante entra. Hum, Beleza? melhor ainda, que aí já fica, né? Já Então, fica é assim, ó. padrão. A mesma majorante do 317, de um terço, é a majorante do 333. Então, a corrupção passiva e a corrupção ativa, elas têm a mesma majorante. Hum, Beleza? O tráfico de influência e a exploração do prestígio também tem a mesma majorante. Então, são majorantes aí que, se você decorar para uma, você tem que saber para outra. tá. Perfeito, Igor. Perfeito? Tá. Beleza, cara. Tem outros crimes, mas dificilmente eles cobram. O que eu vou colocar aqui são dois crimes que são, acho que contra a justiça. Deixa eu ver. 348. Ah, não, até passou. 348. 348 e 349, acho que é contra a justiça, vamos ver. É, contra a justiça. Já tinha até passado. Favorecimento pessoal e favorecimento real. Eu só vou colocar essas questões porque elas se parecem com um 180, tá? Vou te dar o seguinte Certo. exemplo. Eu sou bandido, roubei um carro, e eu acho que eu já até falei pra você esse crime. Roubei um carro e aí eu bato na sua casa. Eu falo, David, a polícia tá vindo atrás de mim porque eu roubei um carro. Você fala, puta, mano, você é louco, não sei o quê. Eu falo o seguinte, velho, guarda esse carro aí dentro. É o carro que eu roubei. E daqui a umas 2 semanas que eu ver que a polícia parou de me perseguir, eu volto aqui pra pegar o carro, beleza? Aí você fala, cara, por favor, David. Aí você fala, beleza, guardou o carro. A polícia bate na sua casa. Por favor, a gente tem uma denúncia de um crime que tal pessoa está se escondendo aqui, a gente pode olhar a sua casa? Eles olham e não encontram. Aí fala assim, de quem que é esse carro? Aí você fala, ah, é de um amigo meu, a gente pode olhar? Pode, pode. Aí os caras olham e veem que o carro é produto de roubo. Você vai responder por qual crime? Hum, nesse caso aí, é um favorecimento. É um favorecimento. Isso aí. Não é o 180. Não é porque eu não. Porque você falou lá ontem, acho que foi ontem. Porque você falou, sendo, você ficou com um carro, mas não era para você esse carro nem nada, você não Ah, já tinha queria te nada. falado, já. Isso, é. Essa Isso. daí, cara, quando caiu eu errei. Eu falei, ah, isso daí é receptação. Receptação nata, né? É, mas não é. Certo. Receptação seria, se no caso, eu falasse pra você, então, Igor, esse carro aí é roubado, meu. Só que eles vão me procurar com esse carro aí, ficar aí na sua casa que você mora afastado, você não vai ser, você não vai ser prejudicado. Aí você fala, ah, David, até fico com o carro, mas se de repente, na hora que você vender, você rachar comigo. Boa. Aí é Boa, né? receptação. É. Então eu vou passar mais dois crimes. É, isso é tudo conhecimento adquirido em Igor Shiba. Vou te passar mais o favorecimento pessoal e o favorecimento real, tá? Tá. Qual é a diferença dos dois? O nome fala favorecimento pessoal, você está escondendo quem? A pessoa. Tá. Favorecimento real, você está escondendo o produto, Hum. tá? Mas não precisa ser produto do roubo. Por exemplo, assim, se eu entrego a arma do crime, Se entendeu? você, entendi, se você entrega a arma do crime. É Ah, favorecimento tá. real, É isso, isso, tá? isso. Então vamos por parte. Primeiro, favorecimento pessoal. Então aqui eu estou auxiliando a subtrair-se a ação da autoridade pública autor de crime, em que comine pena de reclusão.
Tá. tá? Então, o cara, ele cometeu um crime. E aqui tem uma pegadinha também, né? Ele cometeu um crime de reclusão, e aí eu escondo ele, eu tô fazendo favorecimento pessoal, tá? É. Aí a forma majorada é menos grave, tá? Vou colocar aqui. Ó, o normal é detenção de um a 6 meses. Agora, e se a pena não combina reclusão, combina detenção? Aí é majorado, Hum, tá? Majorado não, desculpa, privilegiado. certo. Então o cara, ele cometeu um 121, é reclusão. Então é essa pena aqui, detenção de 1 a 6 meses. Agora ele cometeu uma lesão leve, é pena de detenção a lesão leve, né? Isso. Então, o que, que ele vai responder? Ele vai responder por uma menos grave, detenção de 15 dias a 3 meses. A pegadinha tá aqui. Ó, pegadinha. E se ele cometeu contravenção e você escondeu ele? Se ele, se foi a contravenção e eu escondi ele, É. aí, cara, no caso vai ter que ser no mínimo essa privilegiada. Então, mas aí a gente volta lá pro penal geral. Se não tá aqui. Então é atípico. Uhum. Caramba. Ah, não, mas ó, peraí. Não, não. Acho que vai ser privilegiada, porque aqui ele fala. Ele não fala se a pena é de detenção, ele fala se a pena não é de reclusão. É privilegiada. É privilegiada Não, também. não tem isso Então, aqui. beleza. Então eu nem vou colocar isso aqui, ó. Vou colocar não é de reclusão. Isso. Que a pena, público autor de crime, que a pena não é reclusão. Então vai ser detenção ou contravenção, que é a prisão simples. Perfeito. Perfeito. Tá. Agora é o seguinte, outra que cai muito, não é crime. E essa eu vou colocar de vermelho. Quando não vai ser crime? Quando o cara que eu tô escondendo é meu ascendente, meu descendente, meu irmão, Ah, aí não é crime. Aqui, ó. hum, Se quem presta auxílio é ascendente, descendente, cônjuge, esposo, irmão do criminoso, ele fica isento de pena, hum, tá? Então você não vai responder por nada se você esconder o seu irmão. A polícia bate lá e fala: ah, o seu irmão a gente tá procurando ele. Fala, não tem ninguém aqui não. Aí volta com o mandado, seu irmão tá lá escondido, você não vai responder por favorecimento pessoal. hum. Beleza? Esse, É, não pode- esse cai bastante. sim. Beleza. Tá? Favorecimento real. Aí aqui, ó, só tem que tomar cuidado. Eu já coloquei favorecimento real? Ainda não. Só tem que tomar cuidado com o favorecimento real se eu não tiver, ó, fora dos casos de coautoria ou de receptação. Então tem que tomar cuidado para não virar uma receptação ou uma coautoria, ou até um partícipe no crime, tá? O Certo. favorecimento real. Né? Por exemplo, aquele caso lá que eu falei assim, ó. É... Ô, David, você guarda a minha arma aí? Se você tiver em comum acordo e você já souber que eu vou praticar um crime, você entra como partícipe. Tá. Que eu participei, né, É. dos Então preparatórios, tem que é. tomar muito cuidado para não entrar como partícipe, nem coautor, nem como receptação. Não sendo isso, aí é favorecimento real. Tá? E aí, uma vez só eu vi cair o 349A, que é ingressar, intermediar ou auxiliar ou facilitar a entrada de produtos. Aqui eu vou colocar, não vou colocar telefônico. Eu vou falar assim, qualquer produto sem autorização do diretor da penitenciária ou do agente.
Então, aquelas mulheres que entram com faca, com bateria, com celular, com drogas dentro da penitenciária pro marido, é o favorecimento real, Hum, tá? Só que aí é na modalidade, no artigo 349-A. tá. Pena de reclusão, será? Acho que não. É É, nada, é nada. é tudo baixinho essas daqui. Tudo baixinho, né? Agora eu vou fazer uma pergunta que não pode parecer que não tem muita ver com isso aqui. Então, assim, você é meu irmão, tá? Aí eu mando uma mensagem pra você falando, eu tô preso. Eu falo assim, David, eu preciso de uma bateria nova. Domingo, quando você for me visitar, você me traz uma bateria. Beleza? Beleza. Se você levar essa bateria, que crime você cometeu? É também um favorecimento do 349A, né? Beleza. Beleza. Agora eu vou te falar outro exemplo. Eu falo, David, você me traz uma bateria. Aí você fala, não, mano, se eu for levar a bateria, eu posso me ferrar. Eu falo, cara, ou você faz isso, ou eu vou dar um jeito de uns caras aí visitarem a sua mãe. Não, sua mãe não, porque é minha mãe. Vou dar um jeito dos caras visitar. Vou dar um jeito de visitar a sua esposa. Certo. E aí você leva a bateria. Tá. Eu levei a bateria sobre ameaça, sobre grave ameaça. Se eu levei essa bateria sobre grave ameaça, tem uma extinção de punibilidade. Boa, mas eu quero que você fale qual que é. A extinção de punibilidade, É, ela tá no PEI, não tá? tá no peito isso aí, garoto. Tá chegando perto. Potencial conhecimento da ilicitude. Eu tinha esse potencial conhecimento da ilicitude, mas estava sobre grave ameaça. Foi uma exigibilidade de conduta adversa. Igor Shiba. Boa. Ah, boa. Caraca, da hora isso que você resgatou, hein, mano? Uhum. Cara, isso é foda, mano. Eu estudo assim, entendeu? Toda vez que eu tô estudando É, uma matéria, eu fico tentando lembrar de outras coisas. isso, isso. Eu quero ficar assim, mano. Boa, mano. Mas você já Certo. sabe que às vezes a gente tá estudando assim, você fica ligando matéria com as Isso, outras fica... matérias. isso é tudo seguindo o método, né? Igor Shiba, né? Então, cara, ó, a gente acabou. Código Penal. Parte geral e Caralho. parte especial. Obrigado, obrigado, meu Deus. Obrigado, Igor Shiba. Que vitória, viu, mano? Tá? Mano, é muito bom, mano. É muito bom. Sensação de dever cumprido, assim, É. sabe? Assim, Satisfatório. assim, ó, só lembrando que esses são os artigos que mais caem. Isso, isso. Pode ter um outro, mas eu acredito, cara, fielmente que é difícil a Vunesp cobrar um artigo que não esteja dentro desses. E digo mais, se cobrar algum artigo que não esteja dentro desse, por exclusão é bem fácil da gente acertar, porque já vai ter aprendido os que mais caem, né? Aí você fala, Putz, não, não é esse, não é esse, não é esse, termina acertando. você é louco, você é demais, mano. Você falou tudo. Cara, eu não sei nem como te agradecer, mano. A única maneira é sempre ser grato em todas as. Ah, é continuar estudando. Não, E até beleza, mano. porque, ó, só resgatando, contra a vida, a gente passou um por um, então não tem o que cair. Lesão, também a gente passou um por um, não tem o que cair. Honra, Verdade. também a gente passou um por um, não tem o que cair. Patrimônio, a mesma coisa. O que pode cair, que a gente não viu, é contra a dignidade sexual, mas é difícil, porque ele sempre cobre isso daqui: estupro, estupro de vulnerável, assédio sexual. E aí, os que podem cair é fé, Isso. contra a administração, mas também acho difícil. Porque esses são os que mais caem. Então, se for cair alguma coisa que não esteja aqui, vai ser contra a fé ou contra a administração, Certo. né? Mas eu acredito que pelo menos esses artigos aqui que a gente passou, quando você for resolvendo questão, você vai ver que a maioria das questões que você for, a maioria sim,
Tenho certeza que é 90% para cima até, no mínimo 90% dos artigos estão aqui. Isso aconteceu hoje comigo também quando eu filtrei, né, o crimes contra a administração pública, né? Uhum. Só que aí dentro desses crimes tem a parte que é do particular e a parte que é do servidor. E a gente não tinha estudado a parte do particular. E aí, através do conhecimento, né, do, é, do conhecimento do servidor, aí eu conseguia, por exclusão, resolver aquelas que Então, caía do particular.